aos olhos de Jesus. Quanta luz quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa Casa de Paz e Amor, a todos vocês que estão aqui no salão, aqueles que nos acompanham também pelas mídias sociais. É mais uma quarta-feira, né? Passou mais uma semana e a gente aqui novamente, que a gente possa nessa noite aproveitar mais um pouco sobre o estudo do Evangelho, aproveitar também a todos os detalhes, né? A gente aproveita bastante não só o momento da palestra, mas também da leitura da mensagem, que muitas vezes trazem muitos esclarecimentos para nós, ou nos alertam, né? Como se fosse um farol sobre coisas que ali nós temos passado no dia a dia. E então que a gente possa, já desde então, estar bem atentos, bem sintonizados aí com a espiritualidade para desfrutar desse momento que é sempre muito bom, finalizar o nosso dia aqui no estudo do Evangelho e vivenciando esse momento aqui na Casa de Paz e Amor. A gente também dá sempre as boas-vindas, né, para aqueles que vêm à nossa casa pela primeira vez, que possam também se sentir acolhidos e continuarem assim como nós, todas as quartas-feiras aqui, e não só as quartas-feiras, né, aproveitar a tanto que a casa nos oferece, desde palestra até os cursos. O fim do ano vai chegando, é bom para a gente já começar a preparar aqueles planos do próximo ano, de repente pensar em fazer um curso na casa, já é um plano para o ano seguinte, então vamos já pensando nessas coisas que sempre nos ajudam bastante. A gente também pede para vocês, né, como é de costume, desligarem os celulares, que a gente consiga manter essa harmonia e esse campo vibratório aqui tão harmonioso, né, que já se faz desde cedo. O plano espiritual, a gente sempre fala, prepara desde o início do dia, através dos trabalhos também da manhã, para que a gente chegue aqui à noite e consiga aproveitar também essas energias que foram trabalhadas ao longo do dia. A gente vem com aqueles nossos recados, a gente tem recado novo aí de fim de ano. A casa está oferecendo, né, está fazendo, na verdade, uma ação entre amigos. Aquela ação que geralmente a gente adquire alguma coisa, um ticket, né, um valor, aqui no caso é uma cesta, né, uma cesta de Natal, que tem aparador de copos,
A gente tem os aparadores de copo, panos de prato, toalhas de mesa, que você adquire um número, né, lá na livraria por R$10 e aí você concorre a essa cesta. E é interessante porque sempre nesse momento de ação entre amigos, é um momento também da gente angariar recursos para casa, né? Além da cesta, obviamente, muito bom, muito legal, mas é uma forma da gente conseguir levar, às vezes compor a cesta, enfim, auxiliar aquelas famílias assistidas para essa época tão importante. Você, Andrinho, baixar um pouquinho o volume. Então, a gente relembra também a questão da cesta de Natal, né? A gente vem anunciando já aqui há algum tempinho sobre a cesta de Natal. A gente tem até o dia 10/12, né? A casa pede essa gentileza, para que, se for possível, até o dia 10, agora de dezembro, a gente trazer a cesta ou os itens, para que tudo possa ser organizado e entregue para as famílias dentro do prazo e com aquela organização que se faz muito necessária, né? E o nosso último recadinho da noite, que é o chá beneficente, né? Ele vai ser na próxima quarta-feira, dia 29, às 2 horas da tarde, aqui no Buffet Espaço Jardino. Então, para quem ainda tiver interesse, tá chegando perto, mas é uma boa oportunidade, é só se dirigir à livraria. Para o nosso trabalho da noite hoje, a gente vai ter a leitura do Evangelho, que será feita pela Leila, a leitura do livro de mensagens, quem fará por nós será o Antônio Pieri, a prece inicial, quem fará por nós será a Rita, e a nossa palestrante, amiga da noite, a Alessandra, vai falar para nós sobre o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, especificamente ali sobre as instruções dos espíritos, o bem e o mal sofrer. As vibrações, quem fará por nós será o Davi, e a prece final, o Gabriel fará por nós. Então, uma boa noite, um bom trabalho a todos nós. Boa noite a todos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, Instruções dos Espíritos, Bem Sofrer e Mal Sofrer, de Lacordaire, Havre, 1863. Quando Cristo disse, Bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, não se referia aos sofredores em geral, porque todos os que estão nesse mundo sofrem, quer estejam no trono ou na miséria. Mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos nega consolações, se não tiverdes coragem. A prece é um sustentáculo da alma, mas não é suficiente por si só. É necessário que se apoie numa fé ardente na bondade de Deus. Tendes ouvido frequentemente que ele não põe fardo pesado em ombros frágeis. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. A recompensa será tanto mais esplendente, quanto mais penosa tiver sido a aflição. Mas essa recompensa deve ser merecida, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. Boa noite. A mensagem é o livro Ainda Hoje, de Chico Xavier. Nosso coração é diretamente lido pelos outros na palavra que emitimos, na frase que escrevemos, no compromisso que assumimos ou nos gestos que praticamos. Pai, de infinita bondade, que nesse momento venha até nós
acolhemos nossos braços, Senhor, que faça com que tenhamos sintonia contigo, com a espiritualidade melhor, que possamos assim absorver a palestra que aqui nos será dado, que possamos sair daqui fortificados, com a certeza de que Tu estás conosco, cuidando de cada instante, de cada momento. Que nesse dia, Senhor, que nessa noite, as Tuas bênçãos recaiam sobre nós e que nossa mente seja ligada em Ti para que possamos fazer o melhor. Que possamos dar à nossa palestrante as energias positivas e que possamos receber da espiritualidade e de Ti, meu Pai, tudo que de melhor tem para nos dar. Que assim seja. Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Aos que estão aqui presentes, aos que nos assistem pela internet, pelo YouTube, pelas mídias sociais. Sempre quando a gente vai falar é uma oportunidade de estudo, né? E o Marcos Canto era um palestrante aqui da casa, ele falava que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, então a gente tem mais que ouvir do que falar. Mas nesse momento a gente vai falar um pouquinho, para os meus ouvidos, para os ouvidos de vocês, sobre o bem e o mal sofrer. Quem nunca sofreu na vida? Levanta a mão. Quem já sofreu? A gente tem vários tipos de sofrimento. Tem sofrimento grande, tem sofrimento pequeno, tem sofrimento que a gente procura, tem sofrimento que a gente foge, mas ele vem atrás da gente. Mas Jesus, eu acho que foi uma das criaturas que mais sofreu na face da Terra. E ele era de uma bondade, de uma magnitude assim excelsa. Não como nós. Ele veio de esferas crísticas para nos atender por nós. E nós aqui reclamamos de tão pouco perto de tanto que ele sofreu por nós. E ele era uma pessoa extremamente boa. Ele era uma pessoa extremamente que se doava para todos aqueles que passavam por ele na terra. Esse capítulo, Bem-aventurados os aflitos, essas instruções dos espíritos, bem e mal sofrer, e seguindo também o que foi lido na mensagem, eu acho que é um capítulo muito fundamental do Evangelho, porque todos nós sofremos, todos nós temos angústias, todos nós temos dúvidas, mas qual de nós bem sofre? Qual de nós abençoa alguma coisa que nos acontece que não é da nossa vontade, mas sim da vontade do Pai? Qual de nós abençoa o sofrimento que nos chega pela vontade do Pai, que não seja a nossa? Vocês percebem aí que tem um egoísmo, né? Que não é a minha vontade, é a vontade do Pai. E a gente não sabe qual é a vontade do Pai para nós. A gente não sabe o que nós fizemos em outras vidas para isso estar acontecendo com a gente nesse momento. Por isso que o Evangelho ele é tão elucidativo para a gente em todos os momentos. Porque em todos os momentos que a gente tiver numa dificuldade, numa dúvida, até mesmo no momento de alegria, no momento de gratidão, no momento de perdão, se a gente pegar o Evangelho, a gente vai encontrar ali uma passagem onde Jesus fala sobre esses acontecimentos. E sempre de uma maneira positiva, sempre de uma maneira instrutiva para aquele que vai estar lendo. Esse sofrer, ele precisa encontrar na gente uma ressonância, mas uma ressonância positiva por mais penoso que ele seja. Como foi dito bem no início da mensagem, poucos de nós compreendemos as provas que nos são dadas, mas que bem suportadas com o apoio do Evangelho, com o apoio de Jesus, com o apoio de nós mesmos, isso nos irá conduzir a Deus. O desânimo é uma falta muito grave, porque pelo desânimo a gente se deixa abater e fica largado. E isso não vai fazer com que nós possamos nos melhorar como pessoas, não vai fazer com que esse problema passe. Não vai fazer, só vai piorar, porque além de tudo aquilo que você tem que lidar, você não está bem, você está desanimado. Desânimo, sem ânimo. E aí você não consegue ter a força necessária para fazer alguma coisa. E qual a primeira coisa, a primeira atitude que Jesus
sempre tinha quando lhe aparecia alguma turbulência. Ele se recolhia em oração. A gente se lembra de recolher em oração quando a gente está nesses perrengues que a vida coloca para a gente? Nem sempre. Né? Porque a gente vive num mundo material. E esse mundo material, ele nos consome de uma tal maneira que às vezes a gente nem presta atenção se fez uma oração, se agradeceu. E às vezes aquilo que está acontecendo ali para a gente é para a gente parar e falar, opa, para um minuto, entra no teu quarto interior, entra no seu eu interior, para pensar. Só de você parar para pensar, isso já é uma conexão com a espiritualidade maior. E uma desconexão com o problema, é uma desconexão com o mal sofrer que está em volta de você. E nessa desconexão com o mal, o bem sofrer, ele tem a possibilidade de chegar até você. Porque a oração é divina. A espiritualidade está lá para te atender. A espiritualidade está aqui, nesse salão, para atender a todos nós. E nós, com certeza, estamos ligados a essa espiritualidade, porque é uma casa de oração, é mais fácil a gente fazer essa sintonia. Né? Tem o quadro de Jesus aqui que nos remete já à figura dele, facilitando. Mas a prece, essa rogativa ao plano espiritual, essa rogativa a Jesus, é um ato que tem que estar sempre junto com a gente, em todos os instantes de alegria, porque a gente agradece também o bem que nos acontece, e na tristeza, pedindo para Deus a orientação necessária para a gente conseguir seguir adiante. Mas para que isso tudo aconteça, a gente precisa de fé. A gente precisa dessa fé na vontade de Deus e na bondade dele. Todos nós somos seus filhos. Ele, de forma alguma, quer que o mal chegue até nós. Mas o mal que nós vemos é pelos nossos olhos, não pelos olhos dele. E talvez isso para nós seja uma bondade de Deus, uma chance que ele está nos dando para que nós possamos nos mudar, para que nós possamos entender tudo isso que está acontecendo ao nosso redor e não mal sofrer, não mal dizer, bem dizer, com fé, com amor e esperança e ação. Toda essa luta é um aprendizado. A gente está aqui nesse planeta de provas e expiações, como espíritos numa escola em aprendizado. Essa vida é um aprendizado. Aqui nós viemos para aprender. Todas as quartas-feiras nós estamos aqui para esse aprendizado. As segundas, as terças, os outros dias que tem palestras também. Quando não conseguimos, a gente pode sintonizar no Instagram, no YouTube e assistir a palestra também, que é uma forma da gente estar conectado à casa. E a gente precisa de ter coragem para fazer tudo isso. Né? Porque em todos esses amargores aparentes, segundo a nossa ótica, que acontecem na nossa vida, eles nos ensinam que nós temos que dominar alguns ímpetos de impaciência, alguns ímpetos de cólera, alguns ímpetos de desespero, que é o que a gente faz quando o problema bate na nossa porta. A gente nunca acolhe um problema, né? A gente sempre joga ele para baixo do tapete ou bate a porta na cara dele. Só que ele vai estar ali insistindo junto da gente até que a gente tenha um aprendizado do acolhimento dessa situação que nos acontece, do entendimento disso que está acontecendo, para a gente poder entender junto com Jesus, junto com a espiritualidade, junto com as orientações que a casa passa, junto com os tratamentos de passe que a casa oferece. É um conjunto que faz com que cada um de nós consiga restabelecer o equilíbrio espiritual, o equilíbrio físico e o equilíbrio mental também, que é muito importante nessa nossa caminhada. E como que a gente pode estar fazendo isso? Como que a gente lida, como que a gente aprende a aceitar tudo isso? A gente já parou para pensar alguma vez como isso pode acontecer? Cristo, como a gente já disse anteriormente, é o nosso maior exemplo. E ele
mesmo em todas as dificuldades, ele via o lado positivo de ajudar aquele a quem se achegava a ele. Ele não rejeitou o olhar para ninguém, nem para o leproso, nem para a mulher hemorrágica, que ele nem sabia que essa mulher hemorrágica tinha encostado nele, e ele falou, saiu virtude de mim. Tamanha era a fé daquela mulher que ele ia curá-la. Qual é o tamanho da nossa fé? Quando nós estamos nos endereçando a Jesus, pedindo uma ajuda. Qual é a nossa fé diante de Jesus quando nós nos dirigimos a Ele pela nossa oração? A gente reza automaticamente um Pai Nosso ou a gente entende e vive cada palavrinha que está ali na oração do Pai Nosso? Às vezes não é nem um Pai Nosso, é um Senhor, por favor, me ajuda. O quanto de sinceridade tem ali? O quanto de vontade tua tem ali? Ah, não, mas ele tem que me ajudar. Ele vai te ajudar, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Porque se a gente não fizer a nossa parte, não vai ter solução, não tem eco. Ele não vai encontrar como fazer aquilo passar. Porque ele te dá a faca e o queijo, mas se você não cortar o queijo, você não vai comer o pedaço. Ele te dá o evangelho, mas se você não estudar o evangelho, se você não ler o evangelho, você não vai saber o que está escrito lá dentro. Você não vai saber o que ele fez, como ele fez, as instruções que a espiritualidade toda colocou por meio de Allan Kardec no evangelho, né? Todas as orações que tem no final do evangelho segundo o Espiritismo, para cada corrigenda que a gente precise. Às vezes a gente não sabe as palavras, não sabe como, mas uma leitura assim focada, uma leitura calma, com amor, numa oração ali no final do evangelho, para a necessidade que a gente tá tendo, é tão bom, né? Vai dar, com certeza, o alívio na alma que a gente tá necessitando. E ele fala também que nesse nosso caminhar pela terra, para que ele seja mais suave, apesar de todas as lutas, ele diz que ele é o caminho da paz. A paz está nele. Mas a gente precisa ter um bom ânimo. Ele teve o bom ânimo. Ele venceu o mundo. Só que ele diz que em mim você vai ter paz. É a paz do Cristo. E isso o Evangelho nos mostra em todas as passagens. Qualquer passagem que a gente pegar, você vai ver o bom ânimo, o trabalhador, a colheita, a parábola dos talentos. Né? Em todas as parábolas que tem no Evangelho, em todos os itens do Evangelho, tem isso. Tem essa fé viva. Ele nos mostra, por essas pequenas palavras, por essas pequenas histórias, atitudes que a gente pode ter, atitudes que a gente precisa ter para sermos melhores. Sempre pelo bom ânimo, sempre pela fé e sempre pela oração. Nós reencarnamos com uma linha de vida que por nós foi estabelecida com a espiritualidade maior antes da nossa reencarnação. A gente não reencarnou aleatoriamente. A gente tem o véu do esquecimento. Mas pelas nossas atitudes, pela nossa vida, a gente vai vendo mais ou menos por onde que a gente precisa caminhar para bem sofrer e por onde a gente não pode caminhar, porque ali vai ter um sofrimento maior. Né? A espiritualidade deposita em nós uma confiança imensa. Mas, da mesma forma, a gente precisa voltar vencedores para a espiritualidade. Mas para isso acontecer, a gente tem a ação da nossa vida aqui, enquanto encarnados. Eu não posso ficar sentada no sofá, só vendo TV, ou somente lendo o Evangelho, se eu não tiver uma prática nisso no meu dia a dia. Que adianta eu ler o Evangelho, entender tudo, e se alguém vir conversar comigo, eu viro a cara? Ou eu não trato bem? Ou eu não tenho paciência? Assim, tudo isso são ações que vêm de um conhecimento. E Jesus nos mostra isso em todas as passagens. Em toda a sua vida aqui, no planeta Terra. Esse bem sofrer, ele começa também
quando a gente tem o domínio de nós mesmos. Vocês já ouviram falar na reforma íntima, né? A casa sempre bate nessa teclinha de reforma íntima. O que seria essa reforma íntima? É uma reforma interna de tudo aquilo que não está de acordo com as leis de Deus dentro de nós. Orgulho, egoísmo, vaidade, maldade, tudo isso que é fora da lei de Deus. E é tudo isso que a gente tem que trabalhar dentro da gente, e às vezes Deus vai testar-nos nesses itens para ver se a gente realmente está fazendo essa reforma íntima. E quando a gente começa a fazer essa reforma íntima, tentando ter mais paciência com a gente mesmo, né? Mais bondade com os nossos erros, mais perdão conosco mesmo, a gente consegue paulatinamente passar isso para o próximo. Porque é um trabalho íntimo. E quando a gente está bem com a gente mesmo, quando a gente está em equilíbrio, a gente consegue fazer com que isso esteja à nossa volta. A gente consegue fazer com que outras pessoas percebam, né? Essa boa vontade que a gente tem, às vezes, no olhar. Às vezes um oi faz tanta diferença na vida, né? A gente entra no elevador, tem gente que entra, sai, parece que você é um invisível ali dentro. Mas tem tanta gente que já entra e já fala, bom dia, tudo bem? Já não dá um up no nosso ânimo? Né? Então por que a gente também não faz isso? Às vezes, mesmo que a pessoa não responda, tudo bem, eu fiz a minha parte. Eu disse um bom dia. Se tem algum espírito ali que está na circulação vertical do edifício, receber um bom dia, até se ele quisesse fazer alguma maldade com alguém, quebrou a perna dele, ele não vai mais nem querer. Poxa, recebi um bom dia, fiquei mais feliz. E essa vida, ela nos é desafiadora. Ela nos é desafiadora por quê? Tudo que a gente olha é material. A gente acaba não tendo essa visão da espiritualidade como a gente está tendo entre nós aqui. Né? A espiritualidade é etérea, então a gente não vê a espiritualidade, acaba às vezes esquecendo, se desconectando. Mas a gente precisa ter essa conexão com o mundo espiritual. A gente precisa ter essa conexão com a paz que vem de Deus. Não só com a paz do mundo. Porque a paz do mundo, o que é que a gente imagina? Ah, eu tenho um bom trabalho, eu tenho um bom carro, eu tenho bons amigos, eu viajo para onde eu quero viajar, eu estou em paz. Eu estou bem com tudo que está ao meu derredor, tudo que é material, e acabo a espiritualidade, Deus, mas está tudo certo, não tem necessidade agora. Está tudo rodando conforme o script. Mas a partir do momento que alguma coisa dá errado, toda essa falsa sensação de paz vai embora. E aí tudo isso parece que rui, como se fosse um castelo de areia. Por quê? Porque eu não tinha a base espiritual dentro de mim para poder suportar um momento de adversidade. Como a gente perguntou no início do trabalho, quem nunca teve nenhuma adversidade, nenhum mal sofrer? Ninguém levantou a mão. Então nós todos já tivemos mal sofrer. Só que de mal sofrer em mal sofrer, de oração em oração, de leitura do Evangelho, de assistir palestras, né, de assistência aqui com os nossos dirigentes, a gente vai aprendendo a crescer interiormente. A gente vai aprendendo a dar valor à nossa reforma íntima, a nos mudar, a estarmos mais de acordo com as leis de Deus e com o Evangelho. Ao passo que, quanto mais a gente está próximo dessa lei de Deus, quanto mais a gente está próximo do Evangelho, esses problemas que chegam até nós, que vão continuar chegando, a gente já tem uma outra visão deles. A gente já tem uma outra visão de como está encarando. Uma doença na família é muito sério. Mas se a gente não tem a base espiritual da fé, em que Deus vai estar fazendo ali o melhor, a gente não consegue levar adiante o cuidado com aquela pessoa que precisa, e nós acabamos nos desequilibrando também. Porque não tem essa base da oração e da fé para poder fechar esse círculo e a gente avançar adiante. Vocês já ouviram falar em Bezerra de Menezes, Madre Teresa de Calcutá,
Chico Xavier, foram pessoas marcantes, tanto no espiritismo quanto para pessoas que não seguem o espiritismo. Eles tiveram poucos desafios na vida deles? Não. Eles tiveram muitos desafios. E todos eles, sempre, na retidão da palavra de Deus, conseguiram passar por todos esses desafios. Por todos esses mal sofrer, bem sofrendo. Né? Eles conseguiram ver a confiança, ver a verdade, ver a luz, ver a fé na palavra de Jesus, pelo seu evangelho. E isso lhes deu força para continuar. Então por que a gente não para um pouquinho e não lê sobre a vida de Cair Bar Schutel? A gente já teve até palestra sobre ele aqui. Semana passada o Antônio falou sobre Jesus Gonçalves. Nós já falamos aqui também sobre Eurípides Barçanufo. Quem não conhece a obra de Chico Xavier? Todos eles com enormes desafios durante a sua vida terrena, mas que foram todos cumpridos com maestria, com Jesus no coração, com amor, em todas as suas atitudes. É essa a paz do Cristo. É esse o bem sofrer que Ele quer, que Deus quer, que Jesus quer que nós tenhamos dentro de nós. Ele não quer a maledicência daquilo que está te ocorrendo nesse momento. Ele sabe que é difícil para você, mas a gente sabe que Ele não dá o fardo maior para ninguém do que aquele que aquela pessoa pode carregar. Só que a gente tem que ter fé, a gente tem que ter perseverança, a gente tem que ter vontade, a gente tem que ter o bom ânimo para poder dar a volta por cima, para poder se abagajar de tudo aquilo que a espiritualidade nos mostra, de tudo aquilo que a espiritualidade tem para oferecer para a gente ser aquela rocha firme. Aquela rocha firme, mas tendo o Evangelho como guia, como norte, como luz. E se a gente fizesse isso, quão menor não seria a nossa cota de sofrimento? Quão menor não seriam os dias que nós não dormiríamos? Seria mais fácil. Jesus nos dá, pelo seu Evangelho, os instrumentos para facilitar a nossa passagem aqui na face terrena. Mas vamos junto com Ele, abrindo essas portas, colocando mais humildade no coração, colocando mais fé, colocando mais ação, para que a nossa vida material e a nossa vida espiritual fiquem em concordância com todos os seus ensinamentos. Conhece-te a ti mesmo. Reforma íntima. Isso é tão fundamental para a gente poder seguir adiante, porque a gente conhecendo onde a gente precisa melhorar, fica mais fácil quando alguém vem falar com a gente ou quando o desespero bate na nossa porta, a gente já sabe o que tem que fazer. O que precisa melhorar? O que precisa conduzir de melhor para passar por aquele desafio? Às vezes a gente não tem a resposta, a gente perde o rumo mesmo. E às vezes o silêncio, tanto de palavras quanto o silêncio interior, são uma forma da gente conseguir assimilar tudo isso que está acontecendo também. Mas não o silêncio voltado para cair numa depressão, o silêncio voltado para cair no desânimo. O silêncio reflexivo, o silêncio de oração, o silêncio de olhar para você com carinho e falar: poxa, Alessandra, hoje faltou oração. Recolhe-te no teu quarto interior, no teu pensamento e ora. Ora que melhora. Pede que Jesus te atenderá com certeza, mas pede com fé, pede com amor, pede com ação. Pede com ação de ajudar o próximo. Mas que próximo? Aquele que está do teu lado no ônibus, aquele que está do teu lado no trabalho, a sacolinha de Natal que a gente vai participar para todas as famílias assistidas aqui na casa, a doação dos kits de higiene que a gente passa para as crianças da evangelização. Isso já é uma forma de ajuda. Isso, quem recebe tem uma gratidão tão grande que se vocês pudessem presenciar, vocês
ajudariam mais. Ah, mas é material, sim, é material, mas tem muitas famílias que a casa assiste que precisam do material, além do pão espiritual que já é dado aqui pela casa. Então, vamos começar com uma coisinha mais simples, se a gente tem uma dificuldade muito grande de estar ajudando, de estar acolhendo. Esses detalhes mais simples, se somados, fazem um todo muito maior para todos. Porque o que a gente deseja é que, como eu falei no início, nós possamos voltar para o plano espiritual bem melhores, tendo aprendido que tudo aquilo que Deus colocou no nosso caminho, como desafio nesse plano terrestre, é para a nossa evolução moral, é para a nossa evolução espiritual, é para o nosso crescimento e de todos aqueles que estão em volta. Então a gente precisa aprender a bem sofrer em oração, em fé, em caridade, com Jesus, e não mal sofrer, maldizendo. Jesus acolhe a todos. Que nós possamos, nesse momento, fechar os nossos olhos e já nos dirigirmos para a vibração, porque a espiritualidade está num trabalho tão grande aqui com todos nós, ajustando cada necessidade física que nós temos, cada necessidade espiritual que nós temos, de modo a fazer que nós possamos sempre crescer, moral e espiritualmente. Que Jesus abençoe a todos nós sempre. Vamos, todos nós que já fomos envolvidos pela espiritualidade, são nossos irmãos espirituais, médicos, que chegam até nós. São tantos que vêm nos abraçar, que vêm nos confortar. Vamos nesse momento relaxar, só isso, relaxar. Vamos pensar em momentos felizes, momentos alegres. Vamos facilitar a atuação da espiritualidade. Relaxem. Quando o médium estiver na frente, não se preocupem. Facilitem a passagem do médium. Sentem numa posição que fique mais tranquila possível para o médium que vai dar passe para todos. E simplesmente relaxem. Os médiuns já vão iniciando a aplicação do passe, essa terapêutica maravilhosa. E nós, por nossa vez, vamos nesse momento pensando em Jesus. Vamos pensar em Jesus, o nosso amigo, nosso irmão, nosso companheiro, de todos os momentos. Vamos pensar nele, mas bem próximo da gente. É como se nós levantássemos do banco e fosse até ele abraçá-lo, cumprimentá-lo. Vamos ter Jesus bem pertinho da gente nesse momento. Sabendo que ele está próximo de nós. Vamos melhorar ainda mais com a natureza, pensando na natureza, nesse ambiente tranquilo, ambiente de paz, onde as energias circulam de uma forma muito mais suave, mais tranquila. Agora que nós estamos numa bela companhia na natureza, vamos cuidar da nossa respiração. Inspirem profundamente, já que estamos nessa natureza. Inspirem profundamente. Enche a barriguinha de ar e soltem o ar lentamente. Faça esse processo algumas vezes. Nós vamos estar oxigenando o nosso cérebro,
nós vamos estar facilitando a circulação sanguínea, equilibrando a pressão arterial, nós vamos estar facilitando. E com isso nós vamos ainda mais relaxando. Inspirem e soltem o ar lentamente. Procurem ver se vocês estão com o rosto tenso, franzido. Relaxem. Se a mão está pesada, relaxem nas pernas. Soltem. Se alguém está com as pernas cruzadas, descruze. Sinta o coração nessa batida sincronizada com o amor de Jesus. E com isso todos nós vamos sendo envolvidos nessas energias que atingem o nosso coronário, nosso frontal, nosso laríngeo. Conforme nós vamos mentalizando essas energias, nós vamos sentindo o nosso corpo diferenciado, nós vamos sentindo o nosso corpo relaxando. As energias vão sendo assimiladas pelo centro de força. O coronário já vai assimilando e já vai distribuindo para os demais centros de forças. O frontal, o laríngeo, o cardíaco também vai sendo bem envolvido, massageado com essas energias do amor. O gástrico vai eliminando todas as toxinas. Nós vamos soltando essas toxinas, melhorando. Nós vamos facilitando todo o processo digestivo. Nós vamos para os demais centros de força, o esplênico, o básico. Toda essa energia vai correndo, passando por todo o centro de forças, vai subindo também pela nossa coluna vertebral, vai passando pelo humeral, na altura dos ombros, até atingir a nuca. Nossas glândulas, principalmente a pineal, recebendo muita luz. Vamos sentir toda essa energia. Agora que todos nós já sentimos, muitos ainda estão no passe, no fundo do coração, vamos vibrar pelas águas. Aqueles que trouxeram a água, que está do ladinho, sentadinho aí, vibrem a espiritualidade superior, os médicos da espiritualidade vão colocar nas águas os medicamentos necessários. Aqueles que não trouxeram, tem um filtro de água em casa, mentaliza o filtro de água. Vamos sentir essa espiritualidade direcionando todas essas energias, magnetizando essas águas. Vamos ajudá-los, mentalizando a água que está ao nosso lado, os filtros de água das nossas casas, dos nossos lares. Agora que nós fizemos as vibrações para nós, para nossas águas, vamos todos juntos, num só pensamento, num só coração, vamos pedir por esse momento que o planeta Terra passa, que os espíritos superiores possam atingir esses líderes dessas nações e, quiçá, possam entender que a paz é o melhor caminho para todos nós, que terminem essas guerras, que nosso Brasil seja envolvido com muito amor, que essas pessoas que estão equivocadas possam despertar para outra realidade, a realidade com Cristo. Vamos liberando as nossas energias em favor de todos aqueles que necessitam, que estejam no hospital, que estejam numa cama, adoentado. Vamos pedir a Deus, a Jesus, aos médicos da espiritualidade que os abençoe,
Vamos juntos, todos nós. Ainda nós temos colegas que estão transmitindo o passe. Vamos continuar nessas vibrações. Fizemos primeiramente as vibrações para nós, nosso equilíbrio, para nossa sustentação, pelas águas, pela paz mundial, pelo nosso Brasil, pelas pessoas que estão doentes, precisando de muita energia, muito amor. E assim agora todos nós vamos acompanhar, coração a coração, mente a mente, com Jesus, essa prece de encerramento. Agora, agradecidos que estamos por todos esses ensinamentos, por toda essa energia de cura, de esclarecimento, nós ficamos simplesmente em gratidão. E que possamos carregar essa energia para onde nós formos. E que na próxima semana nós possamos estar aqui novamente para nos reabastecer novamente. Graças a Deus. Muito boa noite a todos. Possamos compartilhar tudo aquilo que recebemos essa noite aqui. Estarmos na próxima semana. Uma boa noite. De luz, paz e amor em Jesus.